Espera que eu estou... Amém? Quem crê que Deus, né, já visitou em nome de Jesus, Doriene, Rodrigues, Edna, todos os irmãos aqui, Irene, Aragão. Agora eu vou convidar o pastor Rodrigo, que ele vai trazer uma palavra, tá bem? Deixa eu ver aqui. Simone, cadê a Simone? Vamos ver a Simone. Deixa eu ver se ela solicita aqui, tá bem? Dalva Oliveira, que Deus abençoe você, Dalva. Tá bem, querida? Dalva Oliveira, que Deus abençoe. Dalva Oliveira. Nina Abram, estou orando por você, tá bom? Deus venha abençoar grandissimamente. Que Deus venha dar vitória sobre a vida de cada irmão, né, irmão? Se Deus é conosco, ninguém será contra nós, tá? Vamos crer que Deus está guardando, que Deus está protegendo, que Deus está livrando, e Deus vai nos dar saúde, irmãos. Cadê a pastora Simone? Vamos ver se ela pede aqui. Amém? E vamos clamar a Deus, tá? O Senhor diz, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje, à tarde, eu ministrei sobre há poder nas nossas palavras, tá bem? Então, não deixe que o inimigo venha entristecer você, abater você, deixar você para baixo. Muito pelo contrário, Satanás, ele está debaixo dos nossos pés, ele está derrotado. Então, vamos confiar de que Deus é maior na nossa vida. E profetizar vitória, porque há poder nas nossas palavras, tá bem? Hoje eu tinha preparado uma palavra, né, profetizando vitória, tá bom? Amanhã nós vamos profetizar, vamos pedir a pastora Simone, está aqui. Ok, vamos orar aqui, vamos. Cadê a pastora Simone? Não apareceu, pastora Simone. Deixa eu ver. Cristiane Silva. Não apareceu. Aqui. Ok. Tá. A Daniela. Que susto. Amém? Tudo bom, pastora? Tudo. Paz. Eu falei que hoje a gente estava profetizando já isso, você concorda? Sim. Chega de coisa ruim, né, irmão? Com certeza. Então, a gente tem que mudar, esclarecer a nossa mente, se alegrar, sorrir, profetizar que dias melhores virão sobre a nossa vida. Amém? Amém, pastor, é verdade. Precisamos buscar força em Deus, e a palavra de Deus é muito rica, né? A palavra de Deus tem uma fonte de bênção. Tanto a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é uma palavra assim para nos animar. E eu creio que vai ser grande bênção. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, a senhora também, Deus abençoe. Que Deus possa, aqui a irmã Cleusa dando a paz, Deus abençoe a irmã Cleusa, irmão Maurício, a irmã Lázara, Filomena, Doriene Rodrigues, todos os irmãos aqui. Estamos ao vivo com 48 aparelhos, né, celular, notebook, tablet ligado, a irmã Silvana Barbosa também conectando agora, Rose Pedrilli, Deus abençoe, Aparecida Poli, todos os irmãos. A pastora já orou, nós já louvamos, mas nesse momento Deus tem uma palavra ao nosso coração, Deus tem uma palavra para as nossas vidas, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco poderosamente. Que você, a irmã Luciane Pádua, Deus abençoe, a irmã Ivana, Cecília Carmo, todos os irmãos. No decorrer da live nós vamos interagindo com os irmãos aí. O importante é que a palavra de Deus seja pregada como tem sido, e que você tome posse da palavra, que não fique somente na palavra da pastora, na palavra do pastor, mas anote, se possível, pegue um papel, uma caneta, tome nota do que vai ser falado. Eu vou passar aqui 5 lições, aprendizados, para nós termos conquistas espirituais, conquista espiritual para o ano de 2021. A irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe, viu, querida? A Antonina Ferro, Luíde, Deus abençoe todos os irmãos. Então, pastora, o texto que Deus colocou no meu coração está no livro do profeta Zacarias, Antigo Testamento, antes do livro de Malaquias, Zacarias, capítulo de número 4.
Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Então, Zacarias, Antigo Testamento, se você for no Novo Testamento, Mateus, você volta, Malaquias, Zacarias. Então, minha tia Carmen também está ao vivo, irmã Lúcia, Deus abençoe. Zacarias, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Vou lendo para nós ganharmos tempo. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada lâmpada, que estão no seu topo. Versículo 3. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Versículo 6. E ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Para encerrar, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Irmão, sempre quando nós lemos um texto da palavra de Deus, para nós entendermos o que Deus está querendo falar conosco, nós precisamos entender o contexto. Então, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que o profeta Zacarias, ele estava entre os israelitas que voltaram do cativeiro da Babilônia. Então, o profeta Zacarias, ele foi levado cativo e agora ele está retornando do cativeiro da Babilônia e junto com Josué e junto também com Zorobabel, Zacarias e Josué, eles são responsáveis e estão liderando cerca de 50 mil judeus que eles estão incumbidos, que estão repatriados, eles estão incumbidos de reconstruir o templo de Israel. Então, essa visão, inicialmente, esse vaso representa o Espírito Santo. E essas oliveiras da direita e da esquerda são as funções espirituais de Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel como governador. Então, só para nós entendermos, eles estão com uma grande missão, pastora. Eles estão retornando e estão pegando a cidade de Israel do zero. Aqui, se você for ver um pouquinho, você vai ver que eles estão com uma enorme dificuldade para levantar fundo, porque para você reconstruir toda uma cidade precisa de ter dinheiro, capital, e também eles estão com uma dificuldade muito grande para levantar pessoas incumbidas para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade que foi derrubada. Nós sabemos que as suas portas foram lançadas a fogo, a cidade foi destruída. Agora eles estão retornando. E Deus dá uma visão para essas pessoas que estão à frente. Então agora Deus vai usar o profeta Zacarias para falar com Zorobabel e também para dar o direcionamento através do Senhor. Então eu quero aqui dar 5 lições para nós conquistarmos bênçãos espirituais. Então, assim, nós vamos iniciar o ano de 2021. Eu sei que para dezembro, janeiro, nós já começamos ali. Eu vou conquistar, eu vou fazer. Fazemos metas, traçamos objetivos, traçamos tantas coisas, mas, irmão, preste atenção. Aqui, pastor, eu aprendi, Deus falou tanto comigo nesse texto, eu já tomei nota, eu vou colocar aqui na minha meta para 2021. Por quê? O primeiro ensinamento que nós precisamos entender: dependa
do Espírito Santo de Deus. Irmãos, para você alcançar a sua meta no ano de 2021, aprenda, dependa do Espírito Santo de Deus. E aonde está escrito? Onde que nós lemos isso? No versículo de número 6, não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então preste bem atenção, Deus entregou uma missão para Zorobabel e disse mais, você não vai conseguir fazer com a sua própria força, você não vai conseguir reconstruir o templo de Israel com a sua própria força, Zorobabel. Então eu estou te dizendo, não é por força e nem por violência, não é na sua força, não é na sua inteligência, mas sim pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas sabe por que Deus sempre nos alerta isso, irmão? Porque nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, pastora. A verdade é que nós queremos fazer muitas coisas do nosso jeito. Então, olha só, eu estou sempre falando isso, nem o mais pessimista planejou o ano de 2020 da maneira que ele aconteceu. Fugiu do nosso controle, né? Começamos o mês de janeiro bem, o mês de fevereiro animado, mas quando chegou em março, irmão, fugiu tudo do nosso controle. E o que Deus está falando? Olha, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos ter controle de tudo na nossa mão. E quando vem uma falha, a gente acaba se frustrando. Então, como Deus ele não quer que você se frustre, Deus não quer que você fique cabisbaixo, triste, angustiado, ele está falando para você, olha, dependa do meu Espírito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo mais ele fará. Muitas vezes nós nos apoiamos, pastor, em coisas erradas, em pessoas erradas, e quando elas frustram as nossas expectativas, nós vemos o quê? A gente acaba se decepcionando, né? Então, irmão, se alguém falhou com você, não se preocupe. Se alguém te desamparou, falou que ia te ajudar, não teve condição, agora o Senhor tem falado com você dessa maneira: dependa do meu Espírito. Aquele que prometeu, ele é fiel para nos ajudar, para nos empurrar, para nos colocar no lugar da bênção. Então preste atenção, não dependa de ninguém, a não ser do poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, a obra que nós precisamos fazer, nós não vamos conseguir fazer se não for Deus que estiver nos sustentando. Deus está falando conosco nesta noite. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas acontece que eles estão com uma obra difícil para ser feita. Eles estão voltando de um período de cativeiro. Eles estão voltando de um período de escravidão. Estão voltando de um período de vergonha. Estão voltando de um período de luta. Talvez fraco, abatido, desanimado. Então Deus vem dar uma palavra de ânimo. Olha, não é por força. Porque muitas vezes, pastor, nós não conseguimos unir tantas pessoas e conseguimos transmitir o que nós queremos fazer. Muitas vezes, preste atenção, irmão, que Deus está falando no meu coração, muitas vezes parece que estamos remando sozinho no barco, parece que estamos lutando contra a maré, parece que o barco está pesado, parece que nós não vamos conseguir, e nós queremos transmitir, muitas vezes, do nosso jeito, usando a nossa força, querendo aumentar o tom da nossa voz, querendo falar mais alto, querendo, às vezes, falar de uma maneira diferente, e Deus está falando conosco, pastor, olha, não é por força e nem por violência. Precisamos aprender a depender de Deus, irmão. Deus está entrando na sua casa, na sua família, Deus está indo na sua frente, pastora, Deus está cuidando da sua viagem, Deus está cuidando da sua família. O Espírito Santo manda eu dizer para a senhora que Ele está cuidando da igreja, porque a igreja é do Senhor. Nós estamos na dependência de Deus, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, a senhora ora, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E Deus está falando, olha, eu tenho ouvido a sua oração. Deus está agindo, pastor, através da sua oração. Não é muitas vezes pela nossa força. Se dependesse de mim, pastor, eu falei até com a irmã Ana hoje, a Ana está aqui nos assistindo, se dependesse de mim, eu ia lá na UTI, desligava esses aparelhos, trazia a irmã Maria Helena, colocava lá na cama e falava, você está saudável, vai andar, você está bem. Mas não é pela nossa força,
É o Espírito Santo de Deus que está tocando na saúde dela. É o Espírito Santo de Deus que está soprando fôlego de vida na vida desse pastor que a senhora estava falando, do pastor João. É o Espírito Santo de Deus que está indo aonde nós não podemos. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Olha que versículo tremendo. Então aqui, pastora, Josué, Zacarias e também Zorobabel, eles estão com uma obra muito difícil para ser feita. E aparentemente eles não têm recurso financeiro para bancar esta obra. Poucas pessoas estão abraçando com eles, porque muitas vezes nos sentimos sozinhos, eles estão numa luta tremenda. Mas eles tinham uma árdua missão de reconstruir o templo e a nação de Israel. Então, só para você entender aqui, para eu passar para o próximo passo, irmão, o sucesso depende da unção do Espírito Santo de Deus, que é o vaso, pastora, supridor do azeite da unção. O Espírito Santo é o vaso, irmão, que vai suprir a sua unção quando você não tiver mais força para caminhar, quando você estiver pensando em desistir. Eu tenho que reconstruir o meu casamento, eu tenho que reconstruir a minha família, eu tenho que lutar pelo meu trabalho, eu tenho que lutar, irmãos. A nossa vida é assim, temos que lutar continuamente. Muitas vezes temos que reconstruir, temos que acordar cedo, dormir tarde, lutar com as nossas armas, mas preste atenção, não é com a sua força e nem com violência, é o Espírito Santo de Deus que está indo diante de ti. Ele está tocando na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, ele está entrando no seu trabalho, na sua casa, ele está mudando a situação. Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu essa primeira, olha que lição, pastora, quem entendeu essa primeira lição para você conquistar, irmão, no ano de 2021, digita aqui na live para mim assim, eu preciso depender de Deus. Digita aí, eu preciso depender de Deus, eu preciso depender de Deus. Sabe o que eu falei numa outra oportunidade, pastora? Nós vivemos um período onde não importava se você tinha convênio médico ou não, se você tinha dinheiro ou não, se você tinha saldo na sua conta, se você era rico ou pobre, não importa, porque nós aprendemos, irmãos, que nós estamos na dependência de Deus. Agora o profeta Zacarias se levanta, movido por Deus, ele começa a falar a Zorobabel, olha, não é por força e nem por violência, aprenda a depender do Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te dar condições para você reconstruir o templo e reconstruir a nação de Israel. Então, pastora, para encerrar essa primeira lição, Deus ele está nos dando força, ele está, através dessa palavra, desculpa eu estar me dirigindo à senhora, mas é porque a palavra de Deus, Deus fala ao meu coração, Deus está renovando a unção da senhora, a senhora vai retornar para o Brasil, a senhora vai estar debaixo desse vaso supridor de azeite da unção, o Senhor está renovando a sua força, eu vejo Deus tocando do alto da cabeça, a planta dos pés da senhora, Ele te dá força, Ele te dá unção, e Ele diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é Deus que está fazendo a obra, Deus está cuidando de tudo. Então, para nós termos sucesso no ano de 2021, irmão, esse primeiro ensinamento, a primeira lição, aprenda a depender de Deus. Pastora, a partir do momento que nós aprendemos a depender de Deus, nós não olhamos mais para a circunstância. Aqui para construir o templo, se acabou a pedra, irmão, se acabou a mão de obra, se acabou o dinheiro, se acabou o recurso, quando o Espírito de Deus está no controle, quando este vaso que supre a nossa vida de azeite da unção, e ele nos dá condição de construir, de restaurar, de avivar a igreja de Cristo que somos nós, ele envia o recurso, ele envia o material, ele vai diante de nós. Então, quando eles começaram a construir o templo, se havia alguma previsão de faltar pedra para o templo, o Espírito Santo mandava o recurso. Então eu quero, para encerrar aqui esse primeiro ensinamento, Deus está suprindo a nossa necessidade, Ele está enviando o material, Ele está enviando o recurso, Ele está nos dando condição. Aprenda a depender de Deus, e como diz, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Se você decorar isso aqui nessa live hoje, eu creio que eu já vou dormir mais feliz. Irmãos, aprenda, não é por força, não é
é por violência, é pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que está quebrando cadeias nessa noite. É o Espírito Santo de Deus que está quebrando corrente. É o Espírito Santo de Deus que está indo adiante de nós, está nos dando a vitória. É o Espírito Santo de Deus. E é tão forte esse ensinamento que quando Jesus ele foi partir, ele estava no seu discurso ali, ele falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Então nós temos o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e aprenda a depender dele. Quem entende isso, descansa. Aqui no Brasil, acredito que também em Portugal, o dia de amanhã nada funciona, amanhã nada vai abrir, tudo fechado, amanhã já é quinta, né? Quinta, sexta, sábado, só o essencial. Mas mesmo com tudo fechado, pastora, o Espírito Santo de Deus está nos abençoando. Segundo ensinamento, irmão. Então, o primeiro ensinamento é: dependa do Espírito Santo de Deus. Não é pela sua força, não é por violência, não é com o seu dinheiro, não é com a sua inteligência, não é com o seu diploma, não é com o seu recurso, não é com a sua sabedoria, não é do seu jeito. Aprenda que não é da sua maneira. Quantas vezes nós queremos, pastora, que saia do nosso jeito? Ah, não, eu quero fazer assim, vai ser dessa forma. Deus está falando, olha, aprenda a depender de Deus. O nosso Deus, ele tem um plano melhor para nós. Deixa eu correr aqui. Segundo ensinamento, versículo de número 7. Para quem chegou depois, irmãos, nós estamos compartilhando a palavra de Deus, que está no livro do profeta Zacarias. Ele está se dirigindo a Zorobabel, capítulo 4. Agora eu vou ler o versículo de número 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina. Eu quero ler essa primeira parte. Olha o que o profeta está falando, pastor. Olha que bênção. Havia monte, irmão, dificuldade, né? Um local de difícil acesso. Uma bênção que está difícil, que você tem lutado. Uma dificuldade que apareceu aí pelo meio do caminho. Então, olha o que o profeta está falando. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina. Olha só, irmãos, olha o que Deus está falando. Deus está tirando dificuldade. Então, para você aprender, esse segundo ensinamento não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a circunstância. Muitas vezes, nós queremos avançar. Mas nós temos montes, nós temos montanhas que se levantam, pastora, diante de nós. Só que o profeta está falando, olha, esse monte, essa dificuldade vai se tornar uma campina. Olha, irmãos, pega essa palavra, pastora, Deus está tirando dificuldade do nosso caminho. Deus está jogando por terra esse monte, essa montanha. E quando ele fala que é uma planície, ele está aplanando os seus caminhos. Ele está tirando dificuldade. Ele está jogando por terra a barreira. Assim como ele falou com Zorobabel, que tinha uma montanha, um monte à sua frente, uma dificuldade. Então, olha só, diante de Zorobabel vai se tornar uma planície. Este problema, irmãos, pegue isto. Este problema diante de você vai se tornar pequeno. Deus vai te dar condições de resolver. Então, primeiro ensinamento, aprenda a depender do Espírito Santo. Segundo, não olhe para a circunstância, não fique parado diante do monte. Esta montanha está caindo por terra em nome de Jesus. Amém. Só para nós afirmarmos esse versículo, tem um Salmo 34, 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Então toda essa montanha, todo este problema, toda essa dificuldade se moverá pelo poder do Espírito Santo de Deus. Repara que quando nós aprendemos a depender de Deus, ele está falando, olha, não é por força, mas é pelo meu espírito. E depois ele já fala, olha montanha, monte, quem você pensa que é? Diante do meu servo, você vai se tornar uma planície. Diante do meu servo, eu vou reduzir esse monte a nada, esta montanha a nada. Então nós não sabemos, pastora, qual é o tipo de dificuldade, qual é a montanha que você tem enfrentado, meu irmão e minha irmã. Talvez o monte que apresentou diante de você foi um monte do problema
problema nas finanças, um problema conjugal, um problema familiar, uma enfermidade, uma crise de desânimo, uma tristeza, mas hoje o Senhor está falando conosco, olha, quem este problema pensa que é? É hoje que ele bate em retirada deste problema, será reduzido a nada, esta montanha, este monte vai se tornar uma planície. Deus está tirando a dificuldade do seu caminho, este problema, esta pedra de tropeço, e ele aplana os seus caminhos. Deus está nos capacitando para nós alcançarmos o nosso milagre. Só que se nós não estivermos no primeiro ensinamento, se nós não estivermos aprendendo a depender de Deus, na primeira circunstância, olha só um ensinamento que nós falamos, não olhe para a circunstância, aprenda a depender de Deus e não olhe para a circunstância. Irmãos, eles estão incumbidos, eles estão com a responsabilidade de reconstruir uma cidade inteira, não somente o templo, mas que reconquistar a nação de Israel todinha. Olha a dificuldade, olha que tamanho de obra a ser feita, muitas pessoas desanimadas, abatidas, revoltadas, porque passaram tanto tempo, né, cativos, e agora Deus está falando, olha, este monte, esta dificuldade, esta montanha eu vou tornar uma planície. Irmãos, esta enfermidade, Deus está entrando com a cura. Este problema financeiro, Deus está suprindo a necessidade. Este laço de divórcio, esse problema conjugal, Deus está jogando por terra esta dificuldade. Tudo que veio para tentar roubar a sua paz, Deus está te dando vitória. Olha mais, desânimo, pastora, crise financeira, tristeza, enfermidade, problema familiar, tudo que é monte, montanha, aprenda primeiro, aprenda a depender de Deus, depois não olhe para a circunstância, porque Deus está jogando por terra a dificuldade para dar a vitória. Olha como o nosso Deus trabalha. Muitas vezes, pastora, quando nós olhamos para uma grande obra, para alguma coisa que nós temos que resolver, primeiro que nós olhamos são os montes, os problemas. Olha, como que eu vou fazer? Como que eu vou alcançar? Né? Quando eu olho um problema que eu tenho que resolver, eu falo, meu Deus, que monte, que montanha, que dificuldade. Como eu vou conseguir alcançar o objetivo? Como nós vamos alcançar o topo para nós termos a vitória? Irmão, você não vai precisar alcançar o topo. Pega essa palavra. Você não vai precisar ficar se desgastando, subindo monte nem montanha. Deus falou conosco. Ele está reduzindo a montanha em planície. Você vai passar plano. Deus está tirando dificuldade. Deus está entrando com providência. Deus está suprindo necessidade. Está jogando por terra monte e montanha. Está aplanando os nossos caminhos. Quem crê, diga glória a Deus. Olha que bênção, pastora. E muitas vezes nós queremos ir com a nossa força. Queremos subir o monte, queremos subir a montanha. E Deus está falando, olha, não é para subir. Não é para subir no monte, não é para subir montanha. Eu estou jogando por terra esse monte. E você vai andar no plano. Você vai testemunhar o milagre de Deus. Parai e vede o livramento do Senhor. Então, o primeiro ensinamento que nós falamos. Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Segunda coisa, não fique olhando para a circunstância, não olhe para o monte, não olhe para a montanha, não olhe para o problema. Deus está jogando por terra. Quando você aprender a depender de Deus, Ele aplana o seu caminho para te dar a vitória. O terceiro passo, versículo de número 9. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Olha só que ensinamento. Não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Repare, pastor, olha o que o profeta está falando para Zorobabel. Olha, a mão de Zorobabel tem lançado os alicerces, mas também as suas mãos vão acabar. Sabe que nós aprendemos com isso, irmãos? O que você começar no ano de 2021, você estando na dependência de Deus, Ele vai te capacitar para você ir até
até o final. Deus vai suprir a necessidade. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Será um ano de bênção. A pastora falou e é verdade. Chega de ouvir notícia ruim. Está repreendido em nome de Jesus. O ano de 2021 é o ano que nós vamos lançar o alicerce e vamos terminar a obra de Deus. Você será bem sucedido na cidade, no campo, no seu trabalho, na sua vida conjugal, familiar, financeira, sentimental. Deus está falando, você vai começar e vai terminar. Não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Olha que bênção, irmãos. Pastor, eu aprendo que quando nós estamos na nossa força, porque tudo está linkado naquele primeiro versículo, não é por força e nem por violência. Irmão, se você estiver indo na sua força, estiver indo na sua sabedoria, uma hora que faltar um pouco do azeite da unção do Espírito, você abandona, você deixa de lado. Agora, quando o Espírito está falando, olha, aprenda a depender de mim, não olhe para a circunstância, não olhe para o monte, não olhe para a montanha. E depois ele fala, olha, a mesma mão que está lançando o alicerce é a mão que eu vou dar condição para concluir a obra. Pastora, Deus está nos dando condição nessa noite. Tudo que nós colocarmos no nosso coração, a partir do momento que nós estivermos na dependência de Deus, nós vamos ir até o final. Deus vai dar chave de casa própria, Deus vai liberar veículos, Deus vai liberar bênção financeira, Deus vai liberar bênção espiritual, Deus vai nos dar condições, porque nós estamos aprendendo a não abandonar o projeto de Deus. Se nós começarmos algo, nós vamos até o final, porque o próprio Deus vai nos dar condições de alcançar este milagre. Olha que bênção! Eu sempre quando falo isso, eu brinco com os irmãos que quantas coisas nós já não começamos na vida e nós paramos, né? Começamos a fazer academia, aí paramos pelo meio do caminho. Começamos a fazer dieta, e aí paramos pelo meio do caminho. Se nós não estivermos na dependência de Deus, pastora, eu sempre falo, olha, irmão, alguém fala assim, olha, a pregação, o louvor, a obra de Deus. Irmão, se nós não tivermos na dependência e estivermos ligados nessa fonte aqui, nesse vaso supridor de azeite, nós paramos pelo caminho. Só que Deus está falando, olha, vocês estão na minha dependência, é Deus que está cuidando de nós. Segundo, nós não vamos olhar para o monte. E terceiro, que nós falamos aqui, nós não vamos abandonar o projeto de Deus na nossa vida. Deus tem o melhor para nós. O ano de 2021 será um ano de bênção, de milagre. Não abandone. E eu quero profetizar, Deus está fortalecendo os nossos punhos. Deus está fortalecendo as nossas pernas. Deus está tocando na nossa mente, no nosso coração. E Ele está dizendo, vai nessa tua força, porque Deus está renovando a sua força e você vai até o final, na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Pastora, tem algumas pessoas, nós estamos aqui com 48 pessoas que estão nos assistindo, que o Espírito Santo de Deus revela ao meu coração que Ele está te dando força, meu irmão. Você estava pensando em desistir, você estava pensando em parar pelo caminho. Ele está falando, olha, a mesma mão que começou, que lançou o alicerce, você vai acabar esta obra, sua casa será bem-sucedida, o seu trabalho será bem-sucedido, a sua família será próspera e abençoada. Não pare, Deus está te dando, renovando a sua unção, te dando força, vai porque Deus está contigo, Ele está falando o que? Ele está te dando força e você vai concluir esta obra em nome de Jesus. Para encerrar aqui, pastor, deixa eu só ver meu horário aqui, ó, 28 minutos, para encerrar o versículo de número 10, irmãos. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Então aqui, Zorobabel, se você for estudar um pouquinho a história, você vai ver que ele começou desprezando as coisas pequenas, mas Deus levantou o profeta Zacarias para encorajar ele. E ele acreditou e alcançou um grande êxito. Então, pastora, para o próximo ano, olha que ensinamento. Depois eu vou recapitular os 4 aqui. Não despreze as pequenas coisas, pois temos um Deus grande. Então, se Deus ele chama a Zorobabel quando tudo era muito pequeno, assim Ele também vai fazer conosco. Então, olha só, eu vou citar mais 2 versículos. Jó
8:7 diz assim: o seu começo parecerá pequeno, modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. E mais um versículo, Isaías 51:2. Olhe para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu abençoei e tornei muitos. Então, quando Deus chama a Zorobabel através do profeta Zacarias, eu imagino, pastor, que a cidade está uma bagunça. Deus está falando de um templo, mas não existe um tijolo assentado. Irmãos, é uma situação desanimadora. Imagina, pastora, você pegar uma obra do zero, as pessoas tristes, abatidas, cabisbaixa, o povo desanimado. Mas Deus chama através do profeta, Deus chama através do profeta Zacarias, Zorobabel, e fala: olha, presta atenção, aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para o monte, não olhe para a dificuldade. Depois, não abandone o projeto, porque você vai lançar o alicerce e você também vai concluir este tempo. Você não somente vai iniciar uma grande obra, irmão, mas Deus vai te dar condição de ir até o final e concluir esta obra. Deus tem grandes projetos, pastora. Deus tem grandes obras. Deus está tirando da gaveta sonhos de irmãos aqui, projetos que estão até esquecidos, e Deus está falando: você vai começar este projeto no ano de 2021. Escreve, irmão, aquele projeto que está na gaveta, Deus vai te dar condição de você iniciar e você vai concluir na autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas, ei, Zorobabel, não despreze as pequenas coisas, não despreze as pequenas coisas. Sabe, pastora, quando nós temos ali, por isso que nós não ligamos, às vezes nós começamos ali, eu lembro quando nós começamos a ministração de obreiro, eu conversei isso com a pastora Eliana. Teve um dia, pastora, que estava na sala, eu e a pastora Simone, e eu sentei, e eu ministrei para a pastora Simone como se fosse, no comecinho, como se tivesse 50 pessoas na sala de aula. Como se tivesse 50 pessoas. Por quê, irmãos? Quando nós começamos uma coisa, não importa se alguém está dando crédito para o que você está falando, não importa se alguém está dando credibilidade para o seu trabalho, para a sua família, para o seu carro, qualquer coisa que seja. Nós precisamos a não desprezar as pequenas coisas. E essa escola de obreiro que começou eu e minha esposa, chegou a ter 40 pessoas na sala de aula. Então, ou seja, nós não podemos desprezar, né? Às vezes o Zorobabel estava olhando ali, talvez meia dúzia de tijolo, talvez um pouquinho de areia, um pouco de pedra, alguma coisa assim, e ele olhava e falava: como que eu vou reconstruir esse templo? Como eu vou chamar essa nação para a presença de Deus novamente? Mas, irmãos, para o ano de 2021, não despreze as pequenas coisas. Para você alcançar um grande milagre, basta você ter um pouquinho de fé. Talvez você tenha a sua fé hoje seja pequena, mas não despreze as pequenas coisas, não despreze a sua fé, porque a palavra nos ensina que se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai falar para o monte se mover e assim será. Sabe, quando eu falo assim: irmãos, eu quero ganhar, um exemplo, 10 mil reais, 15 mil reais por mês, então não despreze o seu salário. Se você ganha R$1.000 hoje, seja grato a Deus, não despreze as pequenas coisas, porque através do que você tem nas suas mãos, Deus vai realizar um grande milagre. Ei, Zorobabel, olha só, você está desprezando as pequenas coisas, alguém está vendo esse prumo, a Bíblia está falando que ele está com um prumo. Para quem trabalha com obra, você sabe que o prumo é aquele que você vai medir para ver se está bem alinhado, né, a obra. Eu conheço um pouco de obra, mas o prumo é para você ver se está tudo alinhadinho. Então ele estava com um prumo na mão, olha só, um prumo. Nós sabemos também que tem uma passagem onde o profeta Elias, ele vê uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas ele vai falar assim: olha, esse é um sinal de que Deus vai mandar uma grande chuva. Então, irmão, não despreze as pequenas coisas. Uma pequena nuvem pode trazer uma grande chuva da parte de Deus. Um pequeno tijolo pode sair uma grande construção. Um pequeno salário talvez é o que você tem hoje, mas Deus está falando: eu vou liberar casa própria, carro zero. Através das pequenas coisas, Deus faz grandes coisas. Nós não precisamos ter grandes coisas para realizar proezas em Deus. Então, pastora, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só vou recapitular para nós encerrarmos. Para o ano de 2021, irmãos, se você quer construir, se você quer alcançar voos mais altos, se você quer ter a sua vida bem sucedida, primeira coisa, não é por força e nem por violência. Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus.
da comunidade evangélica Portas Abertas, estamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu acho bonito quando a pastora fala, e é verdade, é Deus que exalta e que abençoa o homem e a mulher de Deus. É o próprio Deus que vai te conduzir para a bênção, irmãos. Não adianta, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, com a nossa força. É Deus que vai te colocar numa posição de honra. É Deus que vai te exaltar. Então, aprenda a depender de Deus. Entre já o ano de 2021 falando, olha, eu quis fazer o ano de 2020, ou talvez os anos anteriores, eu quis fazer do meu jeito e deu errado. Esse ano de 2021, eu começo na dependência de Deus. Segunda coisa, não olhe para os montes, nem para as montanhas e nem para a circunstância. Quando Deus levanta o profeta Zacarias, ele falou, olha, Zorobabel, tá vendo este monte? Você vai ver esse monte, essa montanha, eu vou tornar esse monte uma planície diante de você. Então, grave esta palavra, irmãos. Deus está tirando dificuldade do seu caminho. Quando você aprender a depender de Deus, ele tira a dificuldade, ele joga por terra barreira, ele desfaz o laço do passarinho, ele desfaz o monte e você vai passar na planície, você vai passar no lugar plano, sem dificuldade, sem barreira. Deus está jogando por terra nesta noite, em nome de Jesus. A terceiro passo que eu falei, a terceira circunstância, a terceira lição que eu falei nessa noite, não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Eu aprendi isso aqui, pastora. Quando nós fazemos o que Deus quer, Ele nos abençoa. Você acha que... eu sempre falo para os irmãos, muitas vezes no domingo, né, 4, 5 horas da tarde, pastora, nós estamos no sofá, curtindo ali depois de um macarrão no domingo, estamos talvez até dando um cochilo, uma soneca. Você acha, irmão, que o nosso plano era levantar e ir lá para a igreja? Muitas vezes a nossa vontade, pastor, a nossa carne quer descansar. Mas o que acontece? Nós não podemos abandonar o projeto de Deus. Tem gente que está abandonando o projeto de Deus, irmão. O Senhor quer você dentro da igreja. O Senhor quer você envolvido com a obra de Deus. O Senhor quer você trabalhando para Ele. Pastor, eu falo isso e sem medo de errar. Quando eu aprendi que quando eu trabalho para Deus, o Senhor trabalha ao meu favor, irmão, isso aqui é uma mudança de chave. Porque isso aqui para nós é um trabalho. Eu estou na responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Então o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para Deus. Então Deus está cuidando do meu amanhã, não vai faltar o pão na minha mesa, o Senhor está me dando saúde, o Senhor está renovando a minha força, Ele está enviando cliente, Ele está suprindo a necessidade financeira, Ele está abrindo porta. Esse é o nosso Deus. E nós não fazemos isso como uma troca, né, pastora? Não, eu vou fazer porque Deus vai abençoar. Não faça isso. Eu faço, irmãos, porque primeiro, eu amo a Deus. E segundo, eu sei em quem eu tenho crido, Ele está cuidando de nós. Então aprenda, irmão, quer ter uma bênção, irmão, na sua vida de 2021? Não abandone o projeto de Deus. Faça um propósito, vá para o templo, vá para a casa do Senhor, entre dentro da igreja e faça morada dentro da casa do Senhor. E você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então não abandone o projeto de Deus. Eu não abandono o projeto de Deus. Eu sei que quando eu estiver plantado dentro da casa de Deus, é justamente o que diz Mateus 6, 23 ou 25, se eu não me engano. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos é acrescentado. Então Deus nos acrescenta paz, Ele nos acrescenta saúde, Ele supre, Deus nos abençoa com toda a sorte de bênção. E para encerrar, qual é o quarto ensinamento? Não despreze as pequenas coisas. Irmão, se você tem aí uma Bíblia na sua casa, se você tem uma pequena quantia na sua conta bancária, é o suficiente para Deus realizar um grande milagre. Pastora, que os irmãos possam, quem quiser voltar na live depois e anotar novamente, anote, escreva no seu caderno, mas não abandone o projeto de Deus e não despreze as pequenas coisas. O que você tem na sua conta é o suficiente para Deus começar um grande milagre financeiro na sua vida. O que você tem no seu coração, a sua fé, é o suficiente, ainda que seja pequeno aos teus olhos, é o suficiente para Deus mudar o curso da sua história, para Deus mudar a sua vida por completo. Então, o meu voto nessa última quarta-feira do ano de 2020 é que Deus nos dê um ano de 2021 abençoado.
um ano de 2021 próspero, abençoado, cheio de bênção, que nós venhamos ter força e venhamos aprender a depender de Deus, que quando nós aprendemos a depender de Deus, a nossa vida é diferente. Pastora, eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a senhora. E feliz 2021 aí. Se bem que vai ter a live de amanhã também, né? Vai, amanhã meio-dia e amanhã à noite. Amém? Porque À meia-noite vai ser. fechar o ano com chave de ouro. Amém, queridos? A noite vai ser. Passamos. Oi? À noite a live vai ser que horas? Às 18, né? Aqui não dá para fazer muito tarde, porque vai ser praticamente de manhã. Como é 3 horas para frente, quando eu faço às 18 horas aqui, já é 9 da noite. Entendeu? Então, eu posso até estudar e ver um horário mais para frente, vamos ver. Mas meia-noite não dá para ser, porque vai ser umas 3 da manhã. É. Mas a gente vai combinar direitinho, tá bom? Pastora, obrigado pela oportunidade. Deus Amém. abençoe os irmãos. Um beijo no coração. Feliz 2021 para todos os irmãos. Um ano de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Amém, querido? Pastor Rubens Vieira também aí. Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus, tá? Vamos orar pela Maria Helena Espirigoni, Léa Loureiro, Ruth Meire, Cleusa Paião, se bem que eu já tinha apresentado a Ruth Meire, Geise Nascimento, Andréa Carvalho de Almeida, Thalita Almeida Costa, também já apresentei, Carmen Paulo, Priscila Santos, ela está avisando aqui que a Regina Maria teve alta. E o pastor Rubens Vieira, né, que nós oramos também por ele, Dalva Oliveira, estou orando, Dalva, e vamos profetizar que Deus vai tirar você do aluguel e vai conceder a casa própria. Irmãos, nós vamos começar o nosso ano com vitória, tá bem? Nós vamos ainda fazer aquela campanha da reconstrução dos muros, né? Então, vamos pedir a Deus, que Deus venha reconstruir a tua vida, que Deus venha restaurar, que Ele venha renovar. Olha, irmãos, o Senhor diz um versículo que é tão certo: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Então, não vai faltar saúde, paz, alegria, vida abundante, prosperidade para a tua vida, tá? Vamos orar, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que o Senhor nos chamou para louvor da sua glória, para estarmos em comunhão com Ele. Todo ano eu começo o ano nos pés de Jesus, tá bem? Todo ano. E eu quero dizer, se eu venci nos pés do meu Senhor. E eu vou entrar o ano bajulando Jesus. Eu sei que hoje eu estou em outro lugar, né, irmãos? E aqui tem sido corrido, é um pouco corrido por causa que eu estou fazendo as lives e também porque aqui o horário, né, temos o fuso horário, tá bem? Mas estamos aí, estamos bem, estamos profetizando vitória, tá? E vamos entrar nos pés de Jesus, começo do ano vou estar aí, e nós vamos fazer uma campanha. Essa campanha eu vou pedir só para vocês esperarem a gente fazer quando eu chegar aí. Primeiro vamos fazer 12 meses aí de bênção, profetizando 12 meses de bênção, e vamos viver o milagre da multiplicação, tá bom? Vamos pedir a Deus 12 meses de bênção. Senhor, eu quero viver o milagre da multiplicação. Deus vai abençoar, vai multiplicar as tuas bênçãos, viu? Saúde, paz, prosperidade, fé e tudo mais. Então, agora eu vou orar e apresentar os demais irmãos e a gente já vai encerrar, tá? Jesus amado e querido, continue abençoando aqui a irmã Dalva Oliveira, que o Senhor dê com providência na vida dela, o trabalho dela, a casa, Deus, que ela precisa renovar o contrato, se ela vai ficar com esse, se ela, o Senhor vai preparar uma casa melhor, com preço acessível, numa boa localização, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar também, Deus, a Daniela Snaide, Pai, que o Senhor dê vitória, entra com providência em nome de Jesus, Pai, opere milagres suprindo as necessidades, a Elza Barros abençoa,
dê vitória para ela, seu neto, suas filhas, meu pai, seus amigos, a sua irmã, que o Senhor dê vitória a Dona Verosa Almeida, Pai, visitando a sua parentela de Vitória, a Maria Francisca Silva, que está aguardando a bênção do Senhor. O Senhor advogou a causa, liberou vitória para ela, mas agora, Deus, ela precisa receber, que o Senhor venha de encontro às necessidades, libera o pagamento, libera, Deus, a vitória, e tira ela do aluguel e conceda a casa própria. Gerlânia Lopes abençoe, toma Leila Salmeron, abençoando, 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 prosperando, restaura a vida sentimental, restaura a vida sentimental, faça uma obra de vitória e dê saúde e paz para a tua filha, Pai. João Pereira, Pai, abençoa, e abençoe também a Leandra Silva, Pai, que o Senhor dê vitória. A Maria Helena Espirigone, abençoe seus netos, abençoe seu filho Marcelo, abençoe seu filho Fábio, cobre eles com teu sangue de vitória, suas noras, meu Pai. A saúde da tua filha Léa Loureiro, abençoe os familiares e o seu filho Lucas, Pai. Ruth Meire, que o Senhor venha abençoar, José Newton, Tomo Gabriel, meu Pai, que o Senhor dê vitória, Senhor. E também a Ana Paula, a Cleusa Paian, Geise Nascimento, abençoa o emocional psicológico e prepara um companheiro para ela, tira ela do aluguel, Pai, concede uma casa própria, abençoe também a sua mãe Valéria, de Vitória, Andréa Carvalho de Almeida, abençoe seu esposo Fernando, seu filho Mateus e a sua filha Maria Vitória. Aprova ela no vestibular de medicina de Vitória, Thalita Almeida Costa, abençoe a vida sentimental, Senhor, e vida profissional. Carmen Paulo abençoe, a Priscila Santos abençoe, que o Senhor dê vitória. O Rubens Vieira abençoe a vida sentimental, a profissional, toma horas de construções e serviços, que ele venha fechar grandes contratos, que o Senhor venha dar vitória. Pai, eu quero entregar tudo e todos nas tuas mãos, Senhor, eu quero profetizar 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses de bênção, 12 meses, Jesus. Vamos viver o milagre da multiplicação, 12 meses vamos viver o milagre da multiplicação, vamos comer o nosso pão sem escassez e vamos pagar nossas dívidas e viver do resto. Não vamos tomar emprestado, mas ter para dar. Abre a janela do céu e derrama bênção sem medida, Pai, sobre a vida do teu povo. Eu quero agradecer por mais uma live, hoje é a penúltima, Pai, amanhã a última, Senhor, deste ano de 2020, Pai. Mas vamos continuar na tua presença, Pai, porque o interesse é nosso, Pai. Somos nós que precisamos, não é o Senhor. O Senhor já fez a sua parte, agora depende de nós, Senhor. Então, Deus, vamos passar nos teus pés, primeiro porque o Senhor nos ensina em tudo, dai graça, orai sem cessar. Ah, meu Deus, e dai graças em tudo, Senhor. E nós queremos pedir a Deus que o Senhor venha nos dar vitória, ser conosco. Agora nos despede na tua paz, nos cobre com teu sangue e conceda a vitória. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Jesus. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um de vós. Amém? Então está encerrado mais uma live para a glória de Deus, né? E que Deus venha abençoar cada um dos irmãos, tá bem? Quero agradecer a todos vocês, um beijo no coração. Ana Lúcia, Rose Pedrilli, Cecília Carmo, Ana Maria, Aparecida Poli, Silvia Menezes, Luciane Pádua, Agneu Wilde, Rosimeire Silva Resenhó, Deus abençoe, Aninha M. Carvalho, Eliana Paula, Antonina Fel, Maria Luísa Tosta, Eliane Rodrigues Fonseca, Márcia Vidal Nitoli, Valquíria Esperancini, Doriane Rodrigues, Andréa Mazola, Deus abençoe, Rivana Santos, Dalva Bueno, Elisa Paulino, Silvia Vitorino, Miriam Gerson, Elisa Pocaleschi, Maria Sônia, Maria Aparecida Souza, Tereza Marinho, Wagner Lili, Elisângela Rodrigues Vatral, Márcia Andrade, né, que pede pelo João Nomura. Eu creio que Deus vai curar completamente, viu, Márcia? Em nome de Jesus. Simone Carvalho, Milena Andrade, Vânia Nina, Aninha Mateus, Marco Aurélio, Maria Helena Paulinha Adrião, Débora Nunes, Lázara Filomena Guerreiro, Georgia Messias Garcia, Cristiane
Silva, Laura Barros, Denise Lembrança, Lourdes Nascimento dos Santos, Ivani Facion, Dani Paian, Paula Braga, Aracia Roda Bicudo, Márcia e José Carlos, Lourdes Caetano, Dalvo Oliveira, Daniela Snyder, Elza Barros, Verusa Almeida, Maria Francisca, Gerlânia Lopes, Leila Salmeron, João Pereira, Maria Helena Espirigoni, Lero Loureiro, Ruth Meire, Cleusa Paian, Geise Nascimento, André Carvalho de Almeida, Thalita Almeida Costa, Carmen Paulo, Priscila Santos e Rubens Vieira, tá bem? Então, olha, um beijo no coração, Deus abençoe e até amanhã. Fica com Deus, amém, queridos? Boa noite, viu? Bom descanso para vocês.